Pessoal, dando continuidade à nossa aula, no primeiro horário nós trabalhamos sobre os agentes externos, terminamos os agentes externos, que modelam relevo, e essa aula de agora nós vamos trabalhar sobre relevo, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer ela nessa aula só, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, tá? Então vamos lá. Tem alguns slides aqui que eu vou pulando, tá? Às vezes mostra muita imagem, é desnecessário, ou alguma coisa que não precisa. Então vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a questão do relevo, né? O agente externo que estaria atuando para moldar esse relevo, tá? Então, os principais agentes que moldam esse relevo nós vamos trabalhar, que seria o intemperismo, o vento, o gelo, o rio, o mar. Na verdade, a gente trabalhou isso aqui já, os agentes externos. As classificações de relevo. A primeira classificação que foi feita no Brasil, ela foi feita pelo professor Haroldo de Azevedo, tá? Foi feito na década de 40, a metodologia dele era simples, né? Era com cotas altimétricas. Tudo que tivesse abaixo de 200 metros planície, acima de 200 metros seriam planaltos, tá? Foi essa metodologia que ele utilizou. Ele conseguiu separar nosso relevo em 4 planaltos e 3 planícies. Então o mapa dele ficou assim. Ó. No caso aqui, o Planalto Atlântico, Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planície do Pantanal, que isso aqui permanece até hoje, né? Deixa eu só adicionar quem entrou aqui, gente. A gente já continua. Uma coisa que mudou aqui é que aqui na classificação do professor Haroldo, ele classificou a região do sul, do extremo sul do Rio Grande do Sul, né, como planície do Pampa. Na verdade, que hoje é uma área considerada como planalto, tá? Predomina a erosão em relação à sedimentação. Aí o professor Haroldo, ele faleceu e teve um aluno dele que ele se destacou, que era o professor Aziz Nassib Absaber. Era libanês, estudou na USP, assumiu a cadeira de geografia da USP, tá? Então, a forma como ele analisou ali, gente, foi interessante, porque é uma coisa que nem sempre fazem, tá? Ele não desprezou o trabalho do professor Haroldo de Azevedo, tá? Ele considerou o que ele fez e acrescentou. Então, ele pegou a base pronta e foi anexando mais coisas, mais estudos ali, tá? Então, a metodologia que ele utilizou foi do critério morfoclimático. Então, não é só altimetria, mas estudar também o relevo, o clima atuante e o clima do passado, a vegetação, a hidrografia. Né? Nesse processo que ele teve ali, ele fez muito trabalho de campo, né? Principalmente na região norte do país, que não tinha muito conhecimento sobre a região. Ele conseguiu separar o nosso relevo em 7 planaltos e em 3 planícies, tá? No caso, ele já começou a usar um pouquinho de tecnologia, a aerofotogrametria. Né? A gente vê isso em cartografia. É quando o avião vai passando, tirando fotos, né? E depois eles vão usar essas fotos para poder analisar o relevo, tá? Então o mapa dele ficou assim, ó. Mudou o nome de muitas das unidades, tá? Planalto das Guianas, aqui em cima, quase não mudou. O Planalto Central reduziu. O Planalto Meridional ele aumentou, tá vendo? Ele chegou até aqui no sul de Goiás, ó. Aqui ele mudou para Serras e Planaltos do Leste e Sudeste e separou que era antigo Planalto Atlântico, né? Além de Serras e Planalto do Leste e Sudeste, tem Planalto Nordestino e Planalto do Maranhão Piauí, tá? O Planalto do Pantanal alterou alguma coisinha, mais no extremo norte aqui. E aqui mudou para Planalto. Lembra que eu falei para vocês que era planície? Então ele conseguiu fazer essa divisão em 7 planaltos e em 3 planícies. E o professor Haroldo de Azevedo, gente, ele fez uma coisa muito simplesinha, né? Para a gente estudar lógica ficou mais fácil. Mas o Absaber, ele fez uma coisa tão mais complexa que ele criou os domínios morfoclimáticos, que é muito cobrado em provas hoje vestibular. Porque se eu te cobro um domínio morfoclimático, eu estou te cobrando você saber da região. Qual é o relevo, qual é o solo, qual é a vegetação, qual é o clima, quais rios passam por lá. Eu te cobro todo um conjunto, né? Então fica mais complexo para poder estudar, tá? Ele criou os domínios morfoclimáticos, que a gente vê esse aqui em vegetação. Então, isso aqui a gente vai ater nele agora não. E aí teve um professor, um aluno do professor Absaber, que ele também se destacou, tá? Foi o professor Joandir Sanches Ross, na década de 90. Ele fez o projeto dele de mestrado, desenvolveu, fez a defesa e ao invés de conseguir o título de mestre, conseguiu o título de doutor, porque o projeto dele era algo inovador, alguma coisa muito nova, né? Então, com isso, eles deram o título de doutor para ele, tá? Ele hoje é o chefão da cadeira da USP lá, da Geografia Física, né?
Então ele assume aí como sendo o papa da geofísica, tá? Ele usou tecnologias, dentre elas do projeto Radan Brasil, onde nós tínhamos muitas imagens de satélite, tem mais tecnologias sendo implementadas, né? E aí ele conseguiu detalhar mais ainda o relevo, criando uma nova unidade. Então, até Haroldo de Azevedo e o Absaber, nós tínhamos planaltos e planícies. E agora passa a ser depressões também, né? Nós temos mais uma unidade aí para ser estudada, tá? E como ele detalhou mais, gente, nós temos agora 28 unidades de relevo. Então, não são só igual o Haroldo tinha 4 e 3. O Absaber tinha 7 e 3. Agora são 28 unidades, entendeu? Nós vamos ter 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, certo? Então ele utilizou muita tecnologia aqui e conseguiu fazer esse mapeamento. Então ele ficou dessa forma aí. Então nós temos todos os planaltos separadinhos, as depressões e as planícies, tá? Os nomes são regionais, então ficou um pouquinho mais difícil para guardar, né, esses nomes. Mas o que tem que ser cobrado nas provas hoje de vestibular e de Enem é mais sobre como foi feito o mapa, tá? Esses nomes aqui é coisa assim, é mais regionalismo para vestibulares. Então, se você for estudar, for fazer um vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, dá uma olhadinha como é que é lá no Sul, entendeu? Não precisa ficar estudando isso aqui assim, com detalhes, não. Até porque não tem literatura com detalhes sobre isso aqui ainda, tá? É muito novo. Aqui não precisa, não. Olha os níveis. O primeiro taxon que o professor Jandir fez, né, para o mapeamento dele a nível do Brasil inteiro, foi o primeiro taxon das morfoestruturas, tá? Ou seja, o embasamento que a gente tem do planeta. Os crátons, bacias sedimentares, os dobramentos modernos. O segundo taxon foi as unidades morfoesculturais. É o que foi esculturado em cima daquele relevo, certo? Aí entra com os planaltos, os planícies, as montanhas, as depressões. Então aí entra os agentes externos atuando. Então até aqui ele conseguiu fazer para o Brasil inteiro. O terceiro taxon, ele também conseguiu fazer para o Brasil inteiro, tá? Foi só até aqui que ele chegou. O quarto, quinto e sexto ficou a nível das universidades fazerem. É o taxon das unidades morfológicas ou padrões de formas semelhantes. É identificar onde que a gente tinha morro, colina, planície, falésia, chapadas, serras, né? Esses tipos de padrões aí, tá? O quarto taxon aí já ficou para cada lugar fazer porque era um nível de detalhe muito grande. Então imagina o tamanho do mapa para mostrar isso aqui, né? Não tinha como. Onde que eu tenho o processo de agradação e onde que eu tenho o processo de denudação acontecendo. Ou seja, denudação, onde tem o processo ali de erosão acontecendo. Agradação, onde tem o processo de sedimentação acontecendo, tá? Então já ficou para poder fazer, por exemplo, o meu mestrado eu fiz na região do Prata. Então eu fiz da bacia do Prata, entendeu? Só da minha microbacia. Aí outro foi lá e fez outra microbacia, juntou tudo, fez o Prata inteiro. Aí depois todo mundo fez Uberlândia, Uberaba, eu fui fazendo tudo. Por fim, nossa região hoje, gente, região do Triângulo, Alto Paranaíba, sul de Goiás, né, já está bem dizer pronta, tá? Até o sexto taxon. O quinto taxon é do tipo da vertente. Então a vertente, ela é uma escarpa, que é quase 90 graus, ela é retilínea, ela é retinha, ela seria uma vertente côncava ou ela seria uma vertente convexa, entendeu? Então, era isso aqui que eu estava analisando, se ela era convexa, côncava, retilínea ou escarpa, tá? Também é uma coisa que não daria para fazer para o Brasil inteiro no mapa, né? E o último taxon seria das formas recentes. É mostrar para que lado que quando chove, a água escorre. Onde que você tem formação de ravina, de vossoroca, onde que você tem assoreamento dos rios. São processos muito recentes acontecendo. É tão detalhe que não teria como fazer um mapa disso aí para o Brasil inteiro. Então você tem os mapas menores de áreas menores, entendeu? Para mostrar esse nível de detalhes aí. O nosso relevo aqui na caracterização geral, ele é antigo, geralmente grande parte é pré-cambriana, né? Então nós temos inclusive crátons por aqui, a gente viu isso lá em geologia também. Predomínio de planaltos, terrenos sedimentares, então aqui não tem montanhas, né? E algumas áreas depressivas também é uma área onde você tem uma erosão acontecendo, tá? Grande parte é erosão. Ausência de vulcanismo, porque nossos terrenos são antigos, né? Não são recentes, e de fortes abalos sísmicos, porque nós estamos no meio da placa também. Isso que não precisa. Isso aqui é caracterização região por região, tá? Isso aqui também não tem necessidade, não. Depois eu mando essa aula para vocês, vocês dão uma olhadinha lá. Bom, primeira unidade de relevo que a gente tem aqui são os planaltos. O que predomina? Superfície relativamente plana.
relativamente plana por quê? Se está acontecendo um processo erosivo, o sedimento está sendo retirado, então ele vai ficar plano, né? Vai ter aqui algumas áreas depressivas, outras áreas mais altas. Bordas delimitadas por declive. Isso porque se for uma serra, ele faz esse tipo crista, né? E se for uma chapada, o topo é plano e do lado de cá ele faz isso. Então ele tem dos dois lados um declive, tá? E em cima é plano, tá? E faz isso aqui. Predomínio dos processos erosivos, porque está mais alto do que as áreas, né, das planícies, então tem processo erosivo e vai tudo para a parte rebaixada, né? E aqui as formas que nós temos desses planaltos, tá? Que é em forma de chapada, que é comum no Brasil Central, região Mato Grosso do Sul tem bastante, né? Na nossa região aqui, eu falo nossa, gente, porque a região de Uberlândia pega inclusive sul de Goiás, né? Essa parte aí, Catalão, Tumbiara, né? Tudo é região de Uberlândia, tá? Essa parte nossa tem a Chapada, Uberlândia, Indianópolis e tem a Chapada de Araguari também. E as escarpas, na região onde eu fiz meu mestrado, que seria a região do Prata, lá tem escarpa. Então você tem muitas serras e aí você não tem aquela serra caindo, né? Ela fecha de uma vez assim, ó, 90 graus, tá? São chamados de escarpas, paredões aí. Tem umas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês. O tipo de planalto pode ser cristalino, com rochas ígneas, né, que são as rochas mais resistentes, ou pode ser sedimentares também, tá? A Serra da Borborema, por exemplo, ela já é sedimentar, ela não é ígnea, não. Esse aqui é um planalto, na região sul do país. Esse aqui também é uma forma de planalto, formando essas falésias. A falésia a gente vê isso em geologia também. Ó. Então seria esse paredão abrupto aqui que termina no mar, tá vendo? É uma falésia magmática. As cachoeiras, então essa cachoeira aqui, ó, isso aqui é porque esse pedaço é cristalino e daqui para baixo é sedimentar. Aí a água foi retirando toda essa parte sedimentar, formando as escadinhas que foi aumentando até formar essas cachoeiras. Também é um planalto. Esse aqui é no sul do país, um lugar muito bonito, formando essas escarpas. Olha aqui, esse aqui é uma escarpa, esse paredão abrupto, 90 graus de declividade, tá vendo? Ah, mas não posso chamar de falésia? Não, porque aqui não é mar, entendeu? Se fosse no mar, você pode chamar de falésia, como não é no mar, é chamado de escarpa. É só falar que o paredão tem 90 graus de declividade, né? É uma região aqui que a gente pode observar que ela seria mais magmática, né? Derrames basálticos. Esse derrame aqui aconteceu durante o período Jurássico. Que é a famosa Serra do Rio do Rastro, também de direção ao sul do país, tá? Também rochas, algumas magmáticas misturadas com metamórficas, tá? Também são planaltos. Aqui um relevo tabuliforme, né, que a gente chama popularmente como chapada. Então, esse termo chapada não é o nome científico, tá? É relevo tabuliforme. Por quê? Ele forma uma espécie de mesa, né? A parte de cima aqui ó, fica mais ou menos plana, lembra que viu lá no conceito? Porque está acontecendo um processo erosivo, não é bem plana. Esse sedimento, né? Aqui, ó, esse aqui é uma escarpa da chapada. Esse sedimento cai na parte de baixo dela. Essa parte de baixo aqui, ó, tem um nome científico, gente, que eu vou falar para vocês, mas não precisa guardar, não, tá? Isso aqui é para quem estuda geografia. Ele é chamado depósito de talos. É quando ele está bem no sopé do relevo, depósito de talos. E vai preenchendo toda essa área depressiva aqui embaixo, certo? Aí quando ele está mais distante, é o que a gente chama de colúvio. A gente vai ver isso em solos, ainda tem que ver solos, né? Dentro desse capítulo, desse livro 1 ainda, da parte do colúvio. Aqui os pontos mais altos do Brasil. Então, o pico nosso mais alto é o Pico da Neblina, né, com 2.993, quase 94 metros. E esse monte que a gente está vendo aqui é o Monte Roraima. Ele é o 8º mais alto do Brasil, tá? Só que está entre os mais bonitos do Brasil. Então, olha aqui, ele sem nebulosidade, que é uma coisa assim, quase que... É muito difícil ver. É coisa assim, de sei lá, uns 2, 3% de chance de você ir visitar o Monte Roraima e ele tá assim, desse jeito, tá? Porque é uma área de equatorial com muita umidade, né? Com muita nebulosidade. Então, as cachoeiras saem de lá de cima, né? Então, cachoeira é comum de encontro de áreas litológicas ou áreas elevadas. Choveu, infiltrou no solo, tem que sair em algum lugar, né? Aí forma essas cachoeiras aí. Essa é uma situação normal do Monte Roraima, tá? Então, aqui mostrando as nuvens. Bem vegetado, tá vendo? Então, a água infiltra e você tem a formação dessas cachoeiras, tá? Ele é sedimentar. Esse é o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil. Né? Fica ali na Serra do Imeri, também conhecido como Serra do Tapirapecó. Tá? Esses nomes são tudo indígenas, tá? Por isso que são diferentes. Fica na região do Planalto das Guianas, no extremo norte do país, ali divisa com a Venezuela já.
o ponto mais alto do Brasil. Aqui nós já temos a região do Corcovado, né, do Pão de Açúcar, no estado do Rio de Janeiro. Aqui já são rochas metamórficas, tá? Então aqui, gente, durante o período de formação da Gondwana, vários pequenos continentes, eles se chocaram para formar a Gondwana, que depois a Gondwana separou, formando a América do Sul e a África, né? Durante o processo de formação da Gondwana, antes de separar então, no choque desses pequenos continentes, nós tivemos ali um metamorfismo por pressão. A rocha batia na outra e fazia força uma contra a outra, né? Formando esse metamorfismo. Então essa área aqui é muito rica em gneiss, que é metamórfica do granito, né? E aí formou essas áreas ali de magmatismo. Como depois a gente acaba que o Brasil, né, a parte da América, ela ficou no centro da placa, principalmente o Brasil, essa área ali, ela sofreu o metamorfismo, então você tem uma rocha mais rígida, e os sedimentos foram sendo retirados com o passar dos milhões de anos. E aí essa parte ficou exposta. Então, isso aqui são rochas metamórficas formadas lá durante ainda o período, a era paleozoica, entendeu? Então é bem antigona, tá? Você quer só falar por que do nome do Corcovado, que lembra Corcova, tá? Isso aqui é curiosidade. Depois eu vou acumular para vocês, vocês dão uma lidinha nisso aqui, que é interessante, é curiosidades. Aqui mostrando as cachoeiras, né, que também remonta aí a um processo erosivo acontecendo pela erosão fluvial. Aqui uma falésia, essa falésia fica lá em Maceió, né? Então esse paredão aqui, ó, quando você tem as marés, ela sobe, bate nesses paredões, tira os sedimentos dele, transporta o sedimento para as áreas, no caso pegando corrente do Brasil, para as áreas mais para sudeste e para sul. Deposita esse material e formam as praias. Bom, outra forma de relevo, planície. Áreas predominantemente planas. Mas se o planalto é predominante, a planície também? Também. Se você tem uma área plana e tem sedimento caindo daqui de cima para cá, não forma colinas, áreas mais baixas, mais altas, por isso que é predominante, é mais ou menos, né? Não é tão plano assim. Tá? Então, deposição de sedimentos recentes, se chover agora, por exemplo, vai acumular sedimentos nessas regiões. Tá? A origem pode ser fluvial, ou seja, carregada aí pela água dos rios, né, formando inclusive algumas ilhas nesses lugares. Marinha é quando forma as restingas, ou lacustres também, lagos. Lagos também pode fazer essa deposição, principalmente no caso lacustre, de argila, né, de silt, tá? Que são partículas menores. Deixa eu ver o tempo aqui. 3 minutos. Estou aqui mostrando a região do Pantanal. É uma área, né, onde nós temos uma planície de inundação, é a maior planície inundada do planeta, né, essa região do Pantanal. Aqui também é a região do Pantanal, então você tem o Rio Paraguai, aí o Rio Paraguai transborda, todas as frentes transbordam e formam uma área gigante, né, toda inundada, tá? Aí tem alguns lugares de colinas suaves, gente, que ficam expostas. Elas são chamadas regionalmente de cordilheiras, tá? Nada a ver com Cordilheira dos Andes, tá? Não tem nada a ver com as montanhas, não. Mas eles chamam de cordilheiras. Geralmente eles colocam o gado nessas cordilheiras, né? Quando chega o período das grandes cheias. Aqui mostrando os meandros dos rios, né? Mais uma forma de relevo. Né? Então seria só de áreas planas, formando esse formato de poeste, né? Dos rios fazendo isso. São os meandros. E a última unidade são as depressões. Depressão é quando você tem uma área rebaixada em relação ao relevo vizinho. Você tem uma área alta, depois tem uma rebaixada e uma área plana aqui embaixo. Ó. Então, antigamente, achava-se que essa parte plana aqui embaixo fosse uma planície. Mas como ele está entre duas áreas elevadas, criou uma nova unidade, que são as depressões. Tá? Se essa depressão ela estiver abaixo do nível do mar, igual está aqui, 0 metros, o mar, né? Aí começa aqui a Serra do Mar, por exemplo. Aí lá dentro do continente tem uma depressão, que ela está aqui embaixo, abaixo de zero, seria uma depressão absoluta. Se ela for uma depressão que está entre duas áreas rebaixadas, mas acima de 0 metros, por aqui, ela é uma depressão relativa. Tá? A maior depressão absoluta do mundo é o Mar Morto, que chega a mais de 400 metros abaixo de 0 metros. Tá? Então está 400 e tantos metros negativo. Seria isso. Então aqui um exemplo. Ó. O nível do mar está aqui. Essa depressão está abaixo dele? Absoluta. Essa depressão está acima de 0 metros? Depressão relativa. Então, mais comuns são as relativas, né? Absolutas são algumas só. Também não precisa. A nossa depressão mais próxima, né, da gente aqui é a depressão de São Francisco, tá?
Então, você tem uma área alta de lá, alta de cá, e no meio uma área mais plana, onde está correndo o Rio São Francisco, tá? A depressão. Aí lá na frente ela muda de nome, mas é a mesma depressão, tá? A depressão sertaneja. E a última forma de relevo são as cordilheiras ou as montanhas, né? Que só acontece onde você tem encontro de placas tectônicas, onde você tem as dobras, aí tem a formação dessas montanhas, né? Os dobramentos modernos porque são recentes, são montanhas jovens, né? Só 60 milhões de anos. As antigas, elas têm bilhões de anos. Por isso que a gente fala que é jovem em termos geológicos, né? Cronológico continua sendo antiga, tá? Então, estão os exemplos ali. Esse aqui é o Aconcagua, tá? O pico mais alto das Américas, fica ali na divisa da Argentina com o Chile. Ele chega quase a 7 mil metros de altura, tá? O Everest, que é o mais alto do mundo, chega a 9 mil, né? Aqui chega quase 7 mil. Lá, o Everest é quase 9 mil. Isso aqui fica na região dos Alpes Centrais. Aí você vai observar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é sedimentos. Então, tem muitas áreas das montanhas que são sedimentares, porque esse aqui já foi fundo de mar, né? Então, por isso que elas são sedimentares. Acho que a gente até comentou sobre isso na última aula, né? Que encontram fósseis nessas regiões. Que também são os Alpes Centrais. Esse aqui é o Monte Fuji, Japão. É um cone vulcânico, né? Então, meio que tanto de montanha ainda tem vários vulcões ativos. São mais de 20 vulcões ativos. Esse aqui também são os Alpes Centrais, na Europa. E o relevo submarino, gente, do mesmo jeito que está aqui em cima, lá embaixo tem também planícies, planaltos, depressões, montanhas, tem de tudo, tá? Só que tem coberto pela água. Então, olha aqui, ó. A plataforma é onde começa ali o mar, né? Então, a gente usa a praia, bem no início dela aqui. Então, cai sedimento aqui em cima, encobre o plâncton, por isso que forma petróleo nesse ponto aqui. O talude é essa descida até chegar no fundo do mar, tá? Tem lugares em que as praias são curtinhas, tem que tomar cuidado com esse talude aqui, ó. Então, de repente, você perde o chão, já está descendo, tá? Aí aqui embaixo é a região pelágica, que é o fundo do mar, lá, aquela parte da superfície, né, do fundo do mar. Aí você tem a cadeia de montanhas também, onde a placa está se abrindo, divergente, então tem montanhas. E onde uma placa se encontra com a outra, aqui, ó, você tem as fossas abissais, tá? Então seria a placa encontrando o subducto e força a fazer isso aqui, né? Então no encontro das duas forma uma fossa. As fossas marianas é uma das mais profundas que a gente tem, né? Chega a 11 mil metros de profundidade, tá? Essa área é conhecida como área abissal, é a área mais escura, né, que nós temos do planeta, tá? Aqui mostra as ilhas oceânicas. Então aqui, por exemplo, Fernando de Noronha, pertence a Pernambuco hoje. Aqui é Trindade Martim Vaz, né? Não é habitado, tá? Então você percebe a riqueza de ferro, ó, a cor que tá por aqui. Que pertence ao Espírito Santo. Penedo São Pedro e São Paulo, tá no Rio Grande do Norte. São só Penedo, gente. Só a ponta da montanha, tá? Tá ali. Não tem como viver num lugar assim também. Esse aqui é a tal das rocas, tá? Isso aqui é a formação coralígena. Então você tem acúmulo de corais, foi juntando sedimentos e formou uma espécie de uma ilha nesse lugar aqui. Isso que pertence ao Brasil também. Abrolhos também é só o cume, né? O topo de montanhas. Aqui os animais que vivem nessas áreas, né? Então você tem nas profundezas, os animais vão mudando, né? Inclusive esse aqui é o peixinho pré-histórico, tá? Acho que eu cheguei a comentar isso com vocês. Então aqui alguns animais que vivem nessas áreas abissais. Como é muito escuro, eles chegam a desenvolver ali, né? A questão de luz, né? De ficar brilhando no fundo do mar. Esse bichinho aqui é aquele do Nemo, né? Que aparece no desenho do Nemo. Ele tem uma luzinha na ponta, tá? Ele é chamado de peixe pré-histórico. Tem uma aparência de pedra, né? De rocha. E é isso aí. Bom, alguma pergunta, gente, em relação a essa trabalho aí sobre relevo? Aqueles detalhezinhos lá, vou mandar para vocês dão uma olhada nele, tá? Daí a gente já fecha também essa parte de relevo, tá? Se tiver alguma pergunta, só abre o microfone aí ou chamar no chat. Não? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com solos, tá? Beleza? Aí a gente já fecha aí. Acho que é solos mesmo. Deixa eu só olhar aqui. É isso mesmo. Então, até mais. Até a semana que vem. Abraço para vocês. Estou com saudade de vocês, viu? Tomara que isso acaba logo. Tá difícil. Tchau.